Boa tarde a todos. Eu sou o Leandro, formador da JFEM. Estou trabalhando junto com a Márcia na formação do projeto de vida para o novo ensino médio. Essa conversa, a gente convidou a Cristina e o Ricardo para conversar, discutir um pouco e apresentar para a gente o conceito de avaliação por rubricas. Este é um conceito importante, ele vai aparecer em todo o ensino médio, mas a gente resolveu trazer aqui especificamente para esse componente de projeto de vida, porque já ajuda vocês a organizarem, a sistematizarem as ações que vocês farão para o ano que vem. Então, acho que é importante já ter ideia de processos de avaliação. Com certeza, vocês terão mais informações, mais ideias, e a concepção de avaliação por rubrica também vai aparecer no documento curricular. Então, essa conversa hoje é uma conversa inicial, mas que ela não se esgota aqui. Eu acredito que é um disparador para a gente poder conversar mais e estudar e avançar e aprender bastante. Bom, eu vou apresentar a Cris e o Ricardo. A Cristina Barroco Maciel Fernandes, minha amiga, eu chamo de Cris, né? Ela é pedagoga pela Universidade de São Paulo, especialista em tecnologias para aprendizagem e ensino de matemática, é supervisora escolar. Ela e o Ricardo são responsáveis pela frente de tecnologias para aprendizagem e matemática na Diretoria Regional de Educação do Campo Limpo. O Ricardo é graduado em matemática, mestre em educação pela Universidade de São Paulo, é coordenador pedagógico na rede municipal e, juntamente com a Cris, eles são os responsáveis pela frente de tecnologias para aprendizagem e ensino de matemática na DRE Campo Limpo. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês. É um prazer imenso ter vocês aqui. Eu conheço o trabalho de vocês porque a gente já é velhos tempos aí, enfim, a gente é um trio que mesmo na pandemia a gente não se separa, e eu tenho um carinho muito especial por vocês e fico muito feliz por vocês terem aceitado esse convite. Então, eu vou fechar minha câmera, fiquem à vontade. Se você quiser, Cris, já começar a projetar, aí quando você projetar, eu acho que precisa fechar a câmera, porque aí fica só a Michele, que é a intérprete de Libras, e os slides, tá bom? Antes de mais nada, eu queria dizer que o Leandro é super parceiro, né? Nós já fomos um trio, então nos sentimos muito à vontade para conversar aqui, e vocês podem ir fazendo intervenções na medida em que nós vamos apresentando, fiquem à vontade também. Eu vou fechar minha câmera, então, e vou começar a espelhar a minha tela. Aí vocês me avisam quando chegar. Então, o nosso convite hoje é para que a gente fale sobre rubricas. Ricardo, quer fazer alguma consideração inicial? Bom, antes de mais nada, agradecer aqui a participação no grupo. E eu e a Cris trouxemos algumas contextualizações de cursos, de rubricas que utilizamos em cursos em que aplicamos lá na Diretoria de Educação do Campo Limpo. Então, a ideia é vivenciar um pouco a utilização da rubrica e também conversar sobre elas, mas olhando alguns modelos, alguns exemplos que nós trouxemos aqui para esta formação. Isso. Então, para que a gente entenda o trabalho com rubrica, vivenciando, eu e Ricardo construímos uma rubrica com base numa ideia do professor César Nunes, em que vocês formação, né? Então, se nós estivéssemos numa formação presencial, o primeiro momento seria conhecer qual é a rubrica proposta para o dia de hoje. Essa rubrica, ela pede para que você autoavalie a sua participação em uma formação. Ela tem alguns itens, e nós escolhemos um só para hoje, que é envolvimento do participante, mas ela poderia ter vários. E você vai avaliar, então, como é que é o seu envolvimento na participação. Você estaria no nível básico, que é aquele que sempre se atrasa na chegada, que pede as orientações iniciais da formação,
que tem dificuldade em se concentrar nas propostas, tem a postura do isso eu já sei, desconcentra o colega do lado e não faz comentários? Ou você está no nível estável, que às vezes se atrasa para chegar, que tenta estabelecer pontes entre o que está vendo e o que faz na sua prática, mas faz perguntas que poderiam ser respondidas de forma autônoma, faz comentários apenas para marcar presença. Se você acha que você está no nível moderado, é aquele que dificilmente se atrasa para chegar, que faz conexões entre o que está vendo e a sua prática, que não faz comentários ou perguntas, mesmo quando poderia contribuir. E quem é o nível avançado? É aquele que raramente se atrasa para chegar, que faz as conexões entre o que está vendo e a prática, usa a sua maneira própria de registrar as ideias e os pensamentos, faz planos para aplicação, faz perguntas ou comentários que contribuem para o crescimento de todos. Então, já deu para perceber que, assim, o estado da arte que a gente gostaria que todo mundo chegasse no avançado. Mas, numa formação, eu posso ter um dia que eu estou aqui entre estável e moderado, enfim. O importante é que na rubrica, ela seja a primeira coisa a ser apresentada. Então, agora, ao decorrer da nossa fala, você já tem na memória se você se atrasou ou não para chegar, se você está conseguindo fazer as conexões entre a nossa conversa, se você está registrando de alguma forma, já pensou em algum plano de aplicação, se as suas perguntas elas vão contribuir com o crescimento, você está preparado para começar, então, a nossa conversa. Uma coisa interessante na questão da rubrica é que a gente trabalha preferencialmente, principalmente no início assim, de formação, de maneira individual e de forma que as pessoas não se exponham em relação a esses rótulos. A rubrica é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu vou pensar sobre mim, sobre eu mesmo. Então, essa é um pouco a ideia da rubrica. E ela vai já invertendo a questão da avaliação como um instrumento de fechamento, de finalização. Pelo contrário, a rubrica é um instrumento de avaliação, mas que ele abre um processo, ele percorre o processo e ele também encerra. Então, ele vai se apresentar em todos os momentos da formação. Então, você já fica sabendo os critérios. Acho que isso que é uma coisa, um aspecto importante para chamar a atenção da rubrica. Você conhecer antecipadamente o que se espera daquele curso, daquela reunião, ou daquele conteúdo, enfim, das atitudes do grupo e das pessoas que fazem parte do grupo. Isso, e a ideia é que ela é de dentro para fora, quer dizer, autoavaliação, não é alguém que vem aqui e diz assim, você está num nível tal, né? É você que está aqui se avaliando, e a gente fala muito em autorregulação. Bom, quais são as ideias gerais, então, do trabalho de rubrica? A rubrica ela está no nível da avaliação formativa. Então, ela busca que esta avaliação ela seja significativa, que ela traga retorno, que ela faça pensar. A rubrica aparece como uma assessoria e não como uma classificação. Então, o indivíduo não é o nível tal. Ele está no nível tal, por exemplo, no nível básico, mas ele tem apoios para saber o que ele pode fazer para avançar. A rubrica ela envolve engajamento e interação. Então, engajamento nesse sentido da autoavaliação, onde eu faço uma autorregulação, eu quero avançar um nível ou 2 níveis, enfim, depende de onde eu estiver. E a interação, com o decorrer do trabalho com rubrica, nós esperamos que os níveis sejam descritos pelos próprios participantes. Então, aqui hoje, para apresentar, quem escreveu essa rubrica de participação fomos eu e o Ricardo, mas num processo mais longo, nós convidaríamos vocês a reescrever estes níveis. Então, está bom o que está escrito em tal nível? Esse grupo pretende que a escrita modifique, avance, enfim. Como eu já falei, a ideia geral de rubrica, autorregulação. Autonomia e consciência das aprendizagens, isto é, a pessoa que participa de um projeto, de um curso, de uma formação, de uma aula ou de uma sequência,
ela também é corresponsável pelas suas aprendizagens, ela traz à consciência aquilo que ela já sabe, a rubrica pretende que ela perceba em que níveis estão ali as fragilidades que fazer para avançar. Por isso que a rubrica é feita com níveis de qualidade. Daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre os níveis de qualidade. Neste exemplo que nós começamos aqui a desenhar no início da formação, por exemplo, se a rubrica falou lá no primeiro item sobre atraso, mas esse grupo ele não costuma se atrasar. Então, seria um bom exercício a gente reescrever conjuntamente esta rubrica, de modo que a gente pudesse reformular aquele texto, ou até criar um item a mais e ir retirando aqueles itens que aquele grupo já tenha superado. Então, a ideia de mobilidade daquelas colunas da rubrica também é uma ideia forte, porque o grupo vai avançando junto e chega num ponto que eu sempre penso numa coluna à direita que qualifique ainda mais aquele perfil do grupo, e eu vou abrindo mão das colunas iniciais que já foram superadas. É um pouco também esta ideia. Isso. E qualificar o feedback, porque na medida em que o aluno se coloca, ou o participante de uma formação, enfim, ele se coloca que eu tenho dificuldade em tirar dúvidas. Meu feedback já está orientado para esse sentido. A hora que ele coloca que minha maior dificuldade é interagir com o outro, então prefiro trabalhar sozinho. Já nesse sentido, o professor está entendendo onde estão as fragilidades e que ele pode qualificar o seu feedback. Como é que é organizada uma rubrica, então? Como vocês viram, eu posso ter uma lista de critérios, ali a gente escolheu um só, mas nos próximos exemplos nós vamos trazer com 2 critérios, com 3 critérios, enfim. Né? A gente também acha que não é bacana ter muitos critérios, porque aí o trabalho da rubrica fica maior do que o próprio trabalho, né? E ela é parte dele. Então, lista de critérios que vocês vão ver: participação, colaboração, aprendizagem, avaliação, enfim. Níveis, nós trouxemos 4 níveis, e nós vamos organizar nos próximos essa descrição, e a descrição de cada nível. Então, como o Ricardo falou, nós optamos por colocar naquela rubrica a questão do atraso, porque isso acontece na maioria das formações que a gente participa, mas pode ser que para um grupo em si ela não seja significativa, então retiraríamos essa parte da descrição daqueles níveis. Os critérios. Então, quais são os critérios? Eles têm foco na atividade, na sequência didática ou no projeto. Eles fazem parte da construção do conhecimento. Eles podem estar relacionados à colaboração, à avaliação. Então, os critérios que serão avaliados, eles precisam estar de acordo com aquele projeto que será desenvolvido. Quando a gente trabalha com alunos, a gente pode trabalhar com questões do conteúdo, questões atitudinais, de engajamento, compartilhamento ou de colaboração entre as pessoas. Então, também a ideia do individual e do grupo. Então, acho que fica importante a gente sempre levar em conta que não adianta a gente querer que um determinado aluno esteja no avançado e o outro não. A ideia é que o grupo vá caminhando junto também. Então, um vai ajudando o outro a percorrer e avançar, né, no processo aí, naqueles itens, naqueles níveis da rubrica. Isso. E aí, determinados os critérios, nós damos preferência para descrever 4 níveis. Por que 4? Porque estimula o posicionamento e evita o neutro. Quando eu coloco, por exemplo, 5, o terceiro nível, ele é o do meio, né? Eu tenho 2 à direita, 2 à esquerda, e aí as pessoas têm uma tendência a não se posicionar, se colocar no neutro. Então, quando eu tenho um número par, ele vai ter que se posicionar. Ou ele está mais para um lado, ou ele está mais para o outro, enfim. E aí, nesses 4 níveis, o que a gente procura descrever? Aquele que ainda não faz,
aquele que ainda não faz, mas já tem algum sentido, aquele que já faz, e o nível mais avançado seria aquele que já faz o esperado e que vai além. Então, quando eu tenho esses 4 critérios, fica mais fácil de escrever cada nível, né? Então, aquele mais básico que ainda não faz aquilo que a gente está pedindo, aquele que ainda não faz, mas já caminha algum sentido, quem já faz e aquele que ultrapassa. Por que a gente deixou o 4º nível, aquele que ultrapassa, para dar espaço mesmo para algumas coisas que não são esperadas e que boas surpresas nós temos de vez em quando com os grupos, né? Que se você pensa em um objetivo e o grupo caminha para além. Então, o além é sempre bem-vindo aqui no trabalho com a rubrica. É importante falar que quando a gente descreve níveis, você não controla, né? Muitas coisas acontecem ali no desenvolvimento daquele projeto que vão para além do seu plano de trabalho. Então, tem esse sentido que o Ricardo falou. A ideia é que a rubrica caminhe. E pode ser que eu tenha uma rubrica que ela serviu para 1 mês do meu projeto, mas aí os próprios participantes já perceberam que o nível mais básico não existe mais. O 2º nível já virou básico, aí eu vou lá e reescrevo o 4º, quer dizer, eu vou caminhando no sentido de qualificar. Inclusive, quando a gente trabalha com grupos que chega nesse ponto em que a primeira coluna já foi superada e que a gente vai eliminar a primeira coluna, então ficaríamos com um número ímpar, então teríamos que criar uma coluna mais avançada ainda. Então a gente trabalha com o próprio grupo, né? O que nós poderíamos melhorar em relação ao avançado? O que seria um super avançado, por exemplo? E o próprio grupo, a gente retira do próprio grupo critérios de melhorias, porque sempre há algo que possa ser melhorado. Né? Então, por exemplo, é um grupo que se reúne para estudar, mas esse grupo, ele publica o que estuda? Esse grupo fotografa, registra? Então, a gente pode ir ampliando aspectos do registro ou mesmo do compartilhamento e vai criando níveis a mais, não é? E suprimindo aqueles que o grupo já superou. Isso, e o nome desses níveis, né? O rótulo que nós damos para os níveis. Eles podem ser números, nível 1, nível 2, 3 e 4. Eles podem ser palavras ligadas ao tema da rubrica, e vocês vão ver nos nossos exemplos daqui a pouco. Eles podem ser figuras. Então, eu posso trabalhar com rubrica desde as crianças bem pequenas, porque eu posso ter figuras que representam ali aquela evolução. E nem foi com criança pequena, foi com adulto mesmo, com Poed, por exemplo, nós fizemos uma rubrica dentro de um projeto que era Poiê Go, que foi inspirado naquele jogo Pokémon Go. Então, como era inspirado no Pokémon, nós trouxemos os desenhos, os representantes ali dos Pokémons e os níveis de evolução. Então, o rótulo para o nível, ele tem que ser o mais significativo possível para aquele grupo, para que haja engajamento, para que ninguém queira ser lá o nível 1, e às vezes 1, 2, 3, 4 não diz muito. Então, uma palavra ou uma figura contextualizada vão dizer mais para aquele grupo do que uma numeração. E vamos, então, agora às nossas... nos nossos exemplos do que já foi feito, do que já foi trabalhado. Então, por exemplo, esta rubrica aqui, ela foi trabalhada neste ano com os Poeds, para que eles pensassem no nível de letramento digital deles e que eles pudessem depois trabalhar com os seus alunos. Então, nós escolhemos 2 critérios, temos 2 itens, que é a segurança e o compartilhamento. Nós achamos que este era um tema muito importante para ser trabalhado na época da pandemia, por conta das aulas estarem à distância. Então, é importante que o letramento digital dos nossos estudantes estivesse em foco. Fizemos os 4 níveis, que vai do confortável, estável, moderado até o avançado. E no nível de segurança, nós pensamos assim, quem era aquele que ainda não cuida muito do seu letramento digital? É aquela pessoa que não lembra as suas senhas, que precisa de ajuda o tempo todo para recuperar, que não faz logoff cada vez que realiza um acesso em uma máquina sua ou de outra pessoa.
É aquela pessoa que publica as suas informações e das outras pessoas sem pensar na pertinência, que ela se coloca em risco. Então, percebe que esse nível é alguém que ainda não está cuidando do seu letramento digital. Ela já entra na internet, ela já acessa a tecnologia, mas ela ainda não está cuidando do seu letramento digital. No próximo nível, que nós chamamos de estável, é alguém que já usa a mesma senha para tudo, então ela anota e não fica perdendo o tempo todo. Ela tem um outro jeito de cuidar da sua senha. Ela ainda não faz logoff e ela publica as suas próprias informações sem pensar na pertinência e ainda se coloca em risco. Quem seria o nível moderado? Percebe que vai tendo uma graduação. É aquela pessoa que já gerencia as suas senhas. Usa a mesma para todos, mas já está gerenciando. É aquela que lembra de fazer logoff quando usa uma máquina que não é a sua. E ela não publica as suas próprias informações sem avaliar a pertinência ou colocando-se em risco. Quem seria o avançado? Quem consegue gerenciar suas contas, utilizando diferentes senhas, usa símbolos, usa letras para torná-las mais fortes. Olha, quando eu falo isso, eu já estou dizendo para a pessoa como é importante cuidar da sua senha e já vou dando um apoio. Tem símbolo, tem letra, isso deixa a senha mais forte. Percebe como já é uma rubrica que tem uma reflexão e que vai dando pistas do que fazer para avançar? Ela continua dizendo, lembra de fazer logoff cada vez que realiza um acesso com seu login, não publica nem as suas informações e nem a dos outros sem avaliar a pertinência colocando-se em risco. Então, a gente diz qual é o estado mais avançado, né? Ela explicita. Então, o trabalho da rubrica, ele vem nesse sentido, ele torna explícito o que seria bacana, mas não amarra, porque como a gente disse, se esse grupo, todo mundo já está aqui no moderado, eu tenho mais 2 níveis para avançar, então eu posso continuar reescrevendo a minha rubrica. Uma coisa interessante, quando a Cris foi lendo esses critérios aí da segurança, desse item segurança, é quase que inerente, nós que estamos ouvindo a descrição, a gente pensar como que eu estou nesse momento em relação às minhas atitudes em relação à segurança na internet, né? Então, a leitura da rubrica pausada, explicando, mostrando a diferença de um nível para outro, ela se faz necessário, né? Não apenas entregar a rubrica escrita para o público, mas faz parte da formação também discutir, conversar sobre a rubrica. Isso vai tornando a pessoa engajada naquele tema, pensando sobre suas próprias ações. Então, a gente já vai se colocando intimamente, não é? Sem expor ao grupo, mas a gente já vai se classificando, se avaliando, né? A palavra melhor seria se autoavaliando em relação ao item. Isso. E aí, em relação ao compartilhamento, eu vou de um nível daquela pessoa que ainda não conhece os recursos de compartilhamento, para aquela que compartilha a imagem sem critérios de ética e veracidade, para quem compartilha após verificar a veracidade, mas não avalia se está adequado a cada rede social, e para o nível mais avançado, que é alguém que compartilha informações após verificar sua veracidade, com critérios éticos e de acordo com as características de cada rede social. Isto é, estou dizendo que tem uma rede social que tem características diferentes da outra. Então, enquanto se trabalha com a rubrica, já está incluindo ali um conteúdo que é importante de ser trabalhado. Pensando no tema dessa reunião aqui, que se trata da questão do projeto de vida do ensino médio, enfim, e a gente trazendo para as questões das fake news, esse item do compartilhamento, ele seria um item super pertinente para trabalhar com a questão da pesquisa, da publicação, da veiculação de notícias, ou mesmo da produção do aluno em relação a projetos, trabalhos de conclusão, enfim. Eu acho que seria um item, uma coisa muito bacana de trabalhar aí com o letramento digital dos alunos, e ele seria um tipo de rubrica que poderia permear vários projetos de diversos assuntos e componentes curriculares.
Isso. E aí nós trouxemos uma rubrica, por exemplo, para uma equipe. Então, eu sou membro de uma equipe de robótica. O que é que o meu professor quer observar? O meu protagonismo e a minha colaboração, que são os critérios que estão aqui. Mudou um pouquinho o nome dos rótulos, né? Para este grupo era importante que o rótulo tivesse outro nome. Então, eles escolheram aspirante, aprendiz, ninja e mestre. É claro que todo mundo quer ser mestre, né? Mas o que é que eu preciso para ser mestre? Veja, se eu estou no nível aspirante, meu protagonismo, eu só faço o que o professor orienta. Então, eu ainda não sou protagonista. Numa rubrica também é importante que a gente diga que a pessoa não está certa ou errada, mas que o nível que ela está tem maior qualidade ou menor qualidade. Então, aqui, quem faz o que o professor orienta nos encontros não está errado, mas não está muito protagonista. Quem faz o que o professor orienta tem ideias para melhorar o trabalho da equipe, já caminhou. Não basta eu ter ideias para melhorar o trabalho da equipe. No nível ninja, ele diz que eu preciso apresentar as minhas ideias para o professor e para os meus parceiros. E no nível mestre, diz que além de apresentar, eu ainda me mobilizo para que as boas ideias sejam colocadas em prática. Veja como tem um crescente. Uma coisa importante que eu queria destacar nesse primeiro item, quando a gente vai fazer a produção do texto da rubrica, seja por parte do professor ou em conjunto com os alunos, às vezes você coloca um detalhe no texto que deixa a primeira coluna ela inviabilizada, porque ninguém se coloca naquela coluna. Então, eu vou dar um exemplo. Se nesse item aspirante estivesse assim escrito: só faz o que o professor orienta nos encontros. Aí já fica um texto que desqualifica demais a coluna e as pessoas às vezes estão naquele nível e não se colocam naquele porque o texto está um pouco pejorativo ou muito negativo. Então, neste exemplo, está bem claro, né? Faz o que o professor orienta nos encontros. Ele não está errado, ele está fazendo o básico. Então, se ele estiver agindo dessa maneira, ele vai se colocar nessa coluna. Agora, se o texto fosse muito duro, muito negativado, talvez essa coluna ficasse sem uso e as pessoas se colocariam nas três da direita, né, no aprendiz, ninja e mestre. Então a gente tem que ter um cuidado para não criar também textos extremamente negativos que aí acaba você invalidando aquela coluna, porque ninguém vai se colocar naquele item. Isso. E aí, no mesmo sentido, a colaboração. Quem é o nível mais, o aspirante? Aquele que realiza as atividades indicadas. Eu não estou dizendo para ele que ele está errado, mas eu aponto no próximo nível que, além de realizar, ele pode ajudar os colegas. Eu dou pistas. Eu digo num outro nível ainda que, além de ajudar os colegas, ele trabalha em conjunto para o desenvolvimento do projeto escolhido. E o nível mais avançado é aquele que ainda por cima, e isso é difícil até para nós adultos quando trabalhamos em grupo, é aquele que não deixa que nenhum participante fique fora da equipe. Então, não basta eu fazer. Se eu sou colaborativa, eu tenho que ajudar quem está pedindo ajuda e ainda olhar em volta no meu grupo se tem alguém que está dispersando e trazê-lo de volta para o grupo. Percebe como isso traz uma qualidade ao trabalho? E aí, de verdade, a colaboração? Essa aqui é uma rubrica para a imprensa jovem. Ela foi recortada, ela tem mais itens, mas alguns eram bem parecidos com o que estava lá no nível na rubrica da robótica. Então, nós destacamos aqui essa equipe de imprensa jovem, além de todo o engajamento e a colaboração, eles também querem que os participantes pensem a respeito da sua competência leitora e escritora. Então, ele passa desde aquele que produz os trabalhos, os textos para a imprensa jovem, ele vai para aquele que, além de produzir os textos, ele já está conseguindo fazer em diferentes linguagens. O ninja faz em diferentes linguagens e ainda cuida para que o texto seja adequado ao ambiente escolar. E o mestre, além de tudo isso, contribui para o crescimento cultural do público. Então, quando ele vai entregar lá o trabalho
pode ser individual ou do grupo, ele vai falar, será que o trabalho que o nosso grupo está fazendo, ele contribui para o crescimento cultural do público? Se a gente não pensou nisso, a gente não está no nível mestre ainda. Não está errado, pode ser que esteja no Ninja e ok, o texto está muito bem feito, mas já tem uma pista de como agregar qualidade para o trabalho feito, né? Então, isso é bem importante que apareça nas rubricas. Eu dou pistas do que é que pode acontecendo para ir agregando qualidade. Uma coisa interessante é como utilizar esses quadros, né, que nós estamos chamando aqui de rubricas, com os alunos. Então, eu posso ter o quadro numa folha pessoal de anotação, em que eu posso pintar, eu posso fazer anotação mês a mês, onde eu estou me avaliando. Então, seria uma maneira também de ter uma anotação pessoal, em que ela vai sendo revisitada sempre durante o processo da realização de um projeto, ou de uma sequência didática, ou de um mês de aula, de um ano. Então, a gente também vai revisitando e fazendo anotações pessoais na rubrica. Então, eu posso criar uma legenda de cores, uma questão com datas, enfim. Isso é muito pessoal de cada professor, de cada grupo e até de cada pessoa. Isso que o Ricardo falou foi exatamente o que nós fizemos aqui com esse grupo de 5º ano, que eu e o Ricardo participamos de um projeto e nós queríamos que eles fossem percebendo qual era o avanço deles. Então, nós entregamos no princípio do projeto uma rubrica para ele pensar como é que ele estava no nível de aprendizagem e colaboração nas aulas de matemática, e mais ou menos a cada um mês nós entregávamos novamente a rubrica para que ele olhasse onde ele estava e se ele tinha avançado, se ele tinha retrocedido, enfim. Essa rubrica, nós, como era com crianças pequenas, nós pensamos em, além dos rótulos, ter a numeração também. Esses rótulos foram muito interessantes porque foram eles que nos deram, e eles diziam isso tudo em japonês, porque eles assistiam um desenho na época e eles falavam alguns nomes e a gente disse, nossa, não estou entendendo nada que vocês estão falando. E aí eles traduziram para nós que aquele nome que queria dizer um estudante, um ninja, um treinador de ninja e o mestre. Então teve um engajamento dessa turma porque eles participaram, inclusive, da escolha dos rótulos. No nível de aprendizagem, é aquele que só consegue resolver problemas com a ajuda de um colega ou da professora. Ele está fazendo, percebe que ele não está errado, porque ele já faz ali a resolução de problemas, mas ele precisa da ajuda de um colega ou da professora. Quem seria o nível 2? Ele já consegue fazer alguns problemas sozinho, e outros só com a ajuda de um colega ou da professora. O próximo é aquele que consegue fazer os problemas sem ajuda. E o último é aquele que consegue fazer todos os tipos de problemas sem ajuda. Isso no nível da aprendizagem. Mas e na colaboração? Na colaboração, o nível mais básico é aquele que realizou as atividades sozinho e ficou com alguma dúvida. Então, ele não está errado, ele fez a atividade, mas eu estou dizendo para ele, olha o que te deixou no básico, no estudante aqui, você ficou com dúvida. Então, ficar com dúvida não é bacana. No Ninja, participou das atividades com a ajuda dos colegas. Ah, então eu tinha dúvida e eu fui atrás de tirar essas dúvidas. E isso é bacana, então já pôs qualidade. Participei das atividades e ajudei os colegas. Ah, também é bom, eu já avancei um pouco. Agora, quem é o nível mais avançado aqui na colaboração? É aquele que faz as atividades, pede ajuda quando tem dúvida e também ajuda quando precisa. Então, o que a gente queria trabalhar com essas crianças? Que não é problema a gente não saber algumas coisas, mas pede ajuda. E quando sabe, ajuda quem está próximo. Nós tínhamos uma turma que tinha alunos muito rápidos, então eles já acabavam assim muito rapidamente a proposta e ficavam assim meio sem ter que fazer. E a gente disse para eles, olha, ajudar os outros também é bacana. Então, tinha alguns alunos que terminavam a sua tarefa, ou a dupla ali, e eles saíam pela sala perguntando quem precisava de ajuda, porque eles só podiam chegar no nível mestre se eles também tivessem ajudado alguém. Teve todo um engajamento ali dessa turma nesse projeto.
Nós aprendemos muito com eles, né, Ricardo? Sim, inclusive todos queriam ser mestre, porque ser mestre era o máximo. Então, ele, posso ajudar? Eu já terminei, eu posso te ajudar? Então, as crianças, elas são bem engraçadas, né? Então, elas vão olhando para a rubrica e elas vão condicionando seus comportamentos, as suas atitudes para aquilo que a rubrica diz. Então, saber o que se espera do aluno antes da aula ou do projeto, eu acho algo muito benéfico, porque eles sabem o que se espera deles. E até para alguma coisa também relacionada a conteúdos, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando lá com os alunos do ensino médio, a produção de texto, né? Então eu posso lá, lógico que os professores de língua, eles iriam criar critérios para as rubricas que qualificassem essa produção de texto. Então, a escrita tem alguns erros ortográficos, ela tem coerência, ela é criativa, ela está estruturada em parágrafos, enfim, iria está criando... dentro do gênero pedido. Isso. O título é criativo. Exato. Então, quando a gente trabalha com os professores das áreas, eles também vão inserindo questões do conteúdo e da metodologia que também podem agregar. Então, um aluno que ele lê a rubrica e ele sabe que uma produção de texto tem que ter o texto coerente, tem que estar dentro do gênero, tem que mencionar os personagens, tem que ter título. Ele provavelmente não vai criar um texto que não tenha minimamente isso. Então, a rubrica, ela puxa o aluno também para produzir, né, aquilo que se espera. Isso. Trouxemos essa outra que foi criada para uma formação de POED. Então, os professores vieram para uma formação e nós queríamos que eles pensassem a respeito da construção do conhecimento e do produto final daquele dia. Então, é um dia que teria um produto final. E esse produto final, ele já a princípio a gente está dizendo que seria um produto mais básico até um produto mais avançado. Então, esse produto mais básico é aquele que não faz reflexão sobre aspectos sociais, culturais, morais e éticos. E ele não será usado na escola. Então, eu fiz todo um trabalho, mas ele ficou ali na formação. Ele não vai reverberar em prática na escola. Como é que eu posso avançar um pouco? É aquele que mostra uma relação com o mundo externo e com várias adequações ele pode ser usado na escola. Como é que eu vou avançando? Ele tem pouca relação com o mundo externo, mas com algumas adequações ele vai ser usado na escola. E o que a gente gostaria que as pessoas saíssem da formação naquele dia, com um produto final que está dentro do tema do mundo real, então as pessoas tendem a lidar com os problemas ou as questões contempladas no projeto, e ele será referência para projetos nas escolas. Ele pode não ser copiado por uma escola, mas ele pode ser a inspiração para que ele chegue lá no trabalho com os adultos, com os alunos. Então, veja, essa rubrica, ela foi feita para um dia. Era uma formação de 4 horas e que a gente disse que, sim, no final, esse produto, ele precisa chegar na escola, né? Você veio para uma formação para que você saia daqui com ideias que sejam aplicáveis para as suas turmas. E esse daqui é uma rubrica sobre a pauta. Então, aqui, na verdade, quem eles estariam avaliando, era um grupo de professores, era a pauta que eu, Ricardo e o Leandro propusemos. Então, vocês vieram para uma formação e vocês vão dizer se essa pauta, ela promove a construção do conhecimento. Em linhas gerais, quando nós utilizamos as rubricas, nós nos colocamos também como objeto da rubrica, tanto na parte de conteúdo ou mesmo na questão do curso, do que eles esperavam em relação ao curso ou ao encontro ou ao semestre. Então a gente também oscila um pouco a questão do tempo, porque a rubrica ela pode ser usada para um dia, para uma semana, para um mês, para um ano. Então cada rubrica tem a sua característica. E foi um feedback importante para a gente. Então,
por exemplo, este tipo de rubrica, a gente pode trabalhar com uma avaliação de reação também no final e recolher ele, pedir para que eles nos entreguem, e pode ser, inclusive, sem se identificar, ou se você tem mais liberdade com o grupo se identificando, enfim. E aí nós tivemos o feedback desse encontro, que é uma coisa bacana também quando a gente fala dos formadores. Então, olha que interessante. Se eu trabalho no ensino médio com a questão, por exemplo, de seminários, de apresentação de trabalhos, o público, que seria a turma, a classe, um grupo foi apresentar um determinado trabalho, a classe também pode dar um feedback para que eu acho importante também de fazer com os alunos maiores aí do ensino médio. Isso. E aí nós colocamos que a nossa pauta seria dentro do nível básico, se ela propõe atividades de produção individual e em grupo, e ficou ali. Agora, como ela poderia estar qualificada? Quando ela propõe atividade de pesquisa e compartilhamento de ideias para ampliação do repertório, estimula o grupo a comentar, debater, avaliar. Veja como já tem um grande salto aí. E, às vezes, no encontro de 2, 3 horas, você está no nível estável, que é o que dá conta. Não está errado, né? Mas já não está ali naquele nível básico, que eu já pensei em alguns critérios ali que vão agregar qualidade. Como é que eu posso colocar mais qualidade ainda? Eu proponho uma produção coletiva, colaborativa, partindo das ideias e dos conhecimentos prévios, compartilha as produções, estimula o grupo a comentar, debater, avaliar. Então, eu dei um tempo para compartilhar as produções. E no nível avançado, propõe a produção coletiva colaborativa, partindo antes das ideias e conhecimentos prévios, compartilha as produções, estimula o grupo a comentar, debater, avaliar, criticar para a melhoria das produções. Então, ainda faço ali uma melhoria de ideias daquilo que foi apresentado. E as pessoas têm uma tendência, assim, a ir observando mesmo, porque como a gente apresentou essa rubrica antes de começar o encontro, a gente percebia que ao longo eles iam olhando ali assim, né? Será que está fazendo isso? Agora ele tem uma intenção, né? Isso mostra também que quem propôs a pauta tinha uma intenção, tem um encadeamento de ideias. Isso também mostra o cuidado que você teve ao fazer aquela pauta da formação. Em linhas gerais, acho que era isso que nós queríamos falar, nós deixamos algumas referências, e agora nós estamos disponíveis aqui para continuar a nossa conversa. Bom, Cris e Ricardo, muito obrigado por trazer essas ideias tão bacanas de vocês. Eu acho que tem muito a contribuir com esse novo olhar que o ensino médio está exigindo de nós, professores da rede. Algum colega gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vou começar. Eu tenho duas. Pode, José, por favor. Então, primeira pergunta é com relação pegando o exemplo daquela primeira rubrica de atraso e tal, em que momento a gente define as categorias da rubrica? Antes ou depois de conhecer o grupo previamente? Porque, por exemplo, no caso do atraso, poderia todo mundo estar pontual e aí não fazer sentido as outras 3 categorias, ou todo mundo está atrasado. A gente tem que ter alguma categoria coringa e aí, conhecendo o grupo, avaliar qual das 4 que a gente usa, por exemplo. E aí depois eu faço a minha próxima pergunta. Eu penso que depende da rubrica e da intencionalidade. A gente já conhecia o grupo que nós queríamos avaliar, nós queríamos chamar a atenção para atraso, então foi intencional, né? A gente queria dizer assim, não é errado que você se atrase uma vez na vida, moramos em São Paulo e atrasos acontecem. Mas quando o atraso é frequente e eu entro no meio da formação e vou atrapalhando os colegas, então tinha uma intenção. Já no caso da rubrica de matemática, nós entramos com ela e ao longo fomos conhecendo o grupo. Então nós já sabíamos, era objetivo nosso, trabalhar colaboração na aula de matemática, então aquele projeto tinha a ver com oralidade na aula de matemática, nós queríamos estimular isso, então foi feito a priori.
Acho que não tem um modelo fechado, assim, sempre antes ou sempre depois. E o bacana é que ao longo do processo, a rubrica ela venha sendo qualificada. Então, pode ser que você escreveu, apresentou para o grupo, e o grupo não se viu ali, não teve engajamento. Então, a gente vai trocando essa escrita com a participação do próprio grupo. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que nos itens, nos rótulos e nos itens lá da rubrica, tem que ser possível o aluno ou participante conseguir avançar. Porque se a gente cria uma rubrica com um grau de dificuldade muito elevada em relação ao grupo, ela se torna inexequível, porque o grupo vai falar assim, nossa, eu não vou conseguir avançar. Então é legal ter níveis o crescente vai acontecendo aos poucos. Então, isso é uma coisa importante, vai muito da sensibilidade do educador, porque aí a pessoa fala, nossa, não é tão difícil, igual lá na questão da senha. Nossa, eu consigo, antes eu nem tinha senha direito. Eu ter uma senha que mistura números e letras. Olha, só por um número no final da minha senha atual, que eu já mudo de nível. Isso também vai dando estímulo. A pessoa, quando ela sente que ela está avançando num processo de curso, de projeto, então ela se sente segura. Agora, se a gente criar rótulos muito difíceis de serem alcançados, aí desanima. Então, a gente tem que dosar com bastante cuidado a rubrica para ela ser um instrumento motivador. Então, isso é um cuidado importante. Isso. Lisandra? Eu acho que o José Pedro tinha uma outra pergunta, por isso que eu só levantei a mãozinha. Uhum. Assim. Na verdade, com essa fala do Ricardo, eu fiquei com mais uma dúvida. Aí, como lidar com esse aluno que estabiliza em uma determinada categoria? Eu tenho que, necessariamente, reavaliar as categorias e aí com o grupo todo ou para aquele aluno em específico? Por exemplo, quando a gente trabalha com a rubrica, aquela questão da colaboração, de um ajudar o outro, um motivar o outro, ela é proposital. Por quê? É comum num grupo uma pessoa que em determinada fase está desanimada, é comum, acontece até conosco. Mas se a gente tem um colega que ele está lá seguindo a rubrica, né, os critérios da rubrica, e ele está lá ajudando o outro, essa ajuda vai chegar até a pessoa que está desanimada. Então, vai criando um critério de proteção. Um protege o outro no grupo, ajuda o outro. Tá, se eu estou vendo que o meu colega está desanimado e eu estou animado, e lá na rubrica está dizendo que ser expert, eu ajudo, eu dou força para o colega, incentivo a participação. Então, por isso que é importante a rubrica não tratar apenas do indivíduo, ter pelo menos um item que trata do grupo, porque o grupo vai se autorregulando também. Fique à vontade, Lisandra. Bom, não consigo não ouvir isso que vocês estão explanando, né, e já fazer uma ligação direta com aquilo que a gente está trabalhando no documento curricular do ensino médio. Só vou dar uma linha geral só para vocês conseguirem entender minha pergunta. O ensino médio ele vai se dividir em itinerários formativos, são as áreas, tá? Dentro dessas áreas, nós teremos a possibilidade, vai ter no documento alguns exemplos, mas as escolas posteriormente criarão novos, que são os percursos de estudo e formação, são temas. Esses temas, eles vão poder estar ligados a um único componente curricular, como a mais de um componente curricular. Então, por exemplo, eu poderia falar sobre a crise da vacina, para usar uma temática super em voga nesse momento, né, que eu tivesse a coparticipação de um professor de história, que vai trazer aí, historicamente, já teve revolta da vacina, etc., biologia, química, vamos usar esses três. Pensando em avaliação por rubrica, o percurso de estudo e formação vai utilizar avaliação por rubrica. Pensando nesse cenário
né? A rubrica, ela pode vir já com elementos pré-determinados pelo professor e uma construção coletiva de outros elementos, porque vai ter coisa que o aluno não domina, por exemplo, ele não sabe em biologia qual é o objeto de conhecimento que ele tem que dominar para saber sobre vacina. Então, isso seria pré-determinado pelo professor. E alguns outros, que aí são mais atitudinais, que vocês mostraram alguns exemplos muito legais, eles seriam construídos com o grupo classe. Faz sentido? Pode ser dessa forma? Faz sentido. E nas rubricas que a gente vai trabalhando com, principalmente com os POEDs ao longo do tempo, a ideia é que no critério avaliação, eu passo daquela avaliação que eu avalio só o produto final, até aquele nível mais avançado em que eu convido o grupo para escrever a própria rubrica. Então, seria um nível mais avançado da avaliação. Eu posso, sim, ter uma rubrica que ela vem com uma estrutura que eu preciso dar parâmetro, né? A gente não começa a construir uma rubrica com alguém que nunca vivenciou. Ela falta repertório, ela precisa entender esse procedimento. Mas à medida em que ele entende o procedimento, ele passa a ser autor da rubrica também. Eu acho isso bem bacana. E enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, eu posso ter uma rubrica que tenha lá alguns conceitos da biologia, da física, enfim, mas que tenha a parte atitudinal, que é assim, eu colaboro em qualquer aula, né? Eu colaboro dentro de um projeto. E ela pressupõe uma avaliação processual, é isso. Não é uma avaliação por rubrica que você só vai chegar no final e falar, amigo, você não fez, desculpa, ela é processual. Você sabe que eu sempre dou um exemplo de um amigo que disse assim, eu estou na pós-graduação e a professora me deu 8 num artigo e ela falou, olha, precisa melhorar algumas coisas. Ele falou, eu não vou mexer em nada porque eu não sei o que precisa melhorar. E vai que eu mexo naquilo que estava bom, né? Então, a avaliação por rubrica, ela é exatamente o contrário, assim, a princípio, ela diz quais são os critérios. E ao longo do tempo, a ideia é ir dando feedback para as pessoas para que ela possa fazer a autorregulação. Então, se eu tenho lá uma produção de texto e eu tenho um nível de escrito que eu tinha que estar dentro de um gênero, e a professora mandou escrever num gênero, mas eu escrevi no outro. Então, eu já consigo ir fazendo essa autorregulação. Né? A ideia é essa, que seja a priori, no decorrer e no final. E que sempre que possível haja essa conversa, porque mesmo com o professor, nós já tivemos o caso dele dizer assim, olha, meu projeto está no nível, no segundo nível ali, no nível estável. E a gente disse, olha, olhando para a tua escrita, aconteceu muito mais coisa. A sua fala tem muito mais coisa. O seu projeto, pelo que você está dizendo, ele está de moderado a avançado. E aí a pessoa vai trazendo à consciência aquilo que aconteceu. Tem muito professor que diz assim, eu fiz um projetinho. E aí eu costumo dizer assim, se você que é o dono chama de projetinho, eu não vou nem olhar. Porque só indo assim, né? Não, então, mas aconteceu isso, aquilo, outro. Então, olha como o nível, né? A qualidade é muito maior. Nesse caso que a Cris deu como exemplo, o registro estava descolado da prática. A prática era muito melhor que o registro. Se a gente fosse avaliar apenas o registro, usando a rubrica, ia enquadrar, né, aquele registro num determinado nível. Mas a gente, conhecendo a prática, sabia que estava mais à frente. Então, era uma questão apenas de qualificar o registro. Então, a rubrica ajudou até a identificar essa diferença que existia entre a prática e o registro. E o contrário também ocorre, quando acontece de alguém dizer assim, isso eu já faço, e aí a gente vai ler lá a descrição da rubrica e falar, não faço tanto assim, eu podia ter agregado mais coisas. Tem uma fala frequente dos alunos, né, que diz assim, o professor me deu tal nota, né? E, na verdade, o que a gente quer é que ele perceba ali qual foi a qualidade do projeto que ele fez. Eu sou coordenadora pedagógica. Quando o aluno chegava na minha sala reclamando, o professor me deu tal nota, a primeira coisa que eu perguntava é, o que você fez para merecer a nota, então? Sim. Eu gosto de dar um exemplo também,
vocês já devem ter assistido competições de esportes individuais, tipo a ginástica artística. O atleta vai maravilhosamente bem, às vezes, e ele já sabe que ele não atingiu o nível, porque ele conhece a súmula. Ele sabe o que ele precisa fazer antes. Então, ele já identifica se foi bem, se não foi. Ele entende antes o que precisa. Então, a rubrica, ela antecipa o que se espera, né? Então, não deixa para a coisa acontecer e no final aponta. A rubrica não é um instrumento de apontar no final. Ela é um instrumento de mostrar, de revelar aspectos antes daquele fechamento final. E ela também, ela é mais um instrumento de avaliação, porque nós temos nas escolas outros instrumentos de avaliação mais estruturados para conteúdo, são as provas, enfim, outras questões, né? As correções que os professores fazem, as devolutivas, mas a rubrica, ela torna a questão do engajamento com a aprendizagem um pouco maior. Por quê? Porque você sabe o que se espera antes de fazer. Isso que é uma coisa bacana. E nesse exemplo que eu dei, que é uma eletiva com 3 componentes curriculares diferentes, faz sentido uma construção coletiva das rubricas pelo grupo de professores? E não uma rubrica para cada componente somente? Eu acho que pode ter algum critério que seja mais específico de uma área, mas alguns outros critérios, eles já conseguem contemplar as 3. E se eu pudesse sugerir algum critério interdisciplinar, porque quando a gente trabalha em projetos em que 3 áreas se relacionam, às vezes tem áreas que ficam anexas de uma determinada área. Então, seria o equilíbrio, a interdisciplinaridade, por exemplo, seria algo de equalizar, né, que aquele projeto, de fato, relaciona as áreas do conhecimento. Então, se tivesse um item que mesclasse, né, as áreas, talvez fosse algo muito interessante. Até para o aluno começar a estabelecer relações entre conhecimentos de áreas diferentes. Bom, gente, não gostaria de ficar estendendo muito, enfim, só gostaria de fazer um fechamento pontual aqui, pontuando algumas questões que vocês trouxeram que achei muito interessante. Quando vocês falam que, por exemplo, essa questão do saber antes a rubrica, conhecer esses aspectos, esses critérios, e ao mesmo tempo que a rubrica não reforça e não rotula o estudante, no caso, né? Achei muito interessante que a rubrica é usada para promoção do engajamento, do protagonismo, da colaboração e também das aprendizagens. Então, não é a rubrica não é um instrumento que está atrelado somente a aspectos conceituais ou procedimentais ou atitudinais. A rubrica pode ser utilizada em todas essas dimensões de promoção de aprendizagem, de reflexão. Achei muito interessante, eu acho que a rubrica tem muito a acrescentar para o novo ensino médio, assim como para o projeto de vida, que é o que a gente está discutindo mais especificamente aqui nesse curso. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, agradecer pela disposição, pelas palavras. Eu sei que vocês adoram falar sobre esse assunto, e aí quando vocês me falam, eu falei, olha, vamos falar 20 minutos, a gente abre para perguntas, mas eu sabia aqui que vocês, 20 minutos é pouco para o tanto para a bagagem que vocês têm, para os exemplos que vocês têm, que vocês gostam de falar e trazer e compartilhar práticas bacanas durante as formações de vocês, os aprendizados de vocês. Muito obrigado. Algum colega quer falar mais alguma coisa? Obrigada, Cris e Ricardo, foi muito rico. Eu acho muito interessante que a gente pensar em rubrica é um jeito da gente cumprir tantas
muitas etapas das nossas matrizes dos saberes, né? Eu acho que você passa por colaboração, você passa por empatia, você passa por responsabilidade. Eu acho que é um exercício muito importante para a gente praticar para todos os anos, né? Assim, é versátil, é dinâmico, e é muito humanizado, né? Assim, eu acho que é um jeito de avaliar de uma forma muito, muito humanizada. Para mim foi muito interessante a ideia de ter 4 níveis. Eu sou uma pessoa que sempre trabalha com 3 ou com 5. Então, realmente, acho que vai fazer a diferença para mim. Vou começar a prestar mais atenção nisso. E muito obrigada pela oportunidade de aprender com vocês. Foi incrível. Eu só queria dizer que esse material que está disponível, que foi escrito alguns por mim, pelo Ricardo, por mim, o Ricardo Leandro, ou com professores junto, enfim, ele é um material que está aí para ser usado, remixado, as pessoas podem se inspirar na rubrica e reescrever, ele é super aberto. Eu agradeço também a oportunidade de compartilhar aqui um pouquinho, e a gente sempre aprende também. As perguntas que vocês fizeram nos fizeram também pensar sobre a rubrica, então a gente também sai diferente do encontro com questões que a gente talvez não tenha pensado antes e que enriqueceu bastante aí o nosso conhecimento acerca das rubricas.